Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, conforme prometido, a live agora, nesse momento. E estou esperando a galera entrar, muita gente está mandando mensagem, dizendo agorinha, aguarda um pouquinho aí, bispo, que eu estou chegando. Então nós estamos dando um time para vocês se organizarem, para vocês todos poderem sintonizarem aí o canal direitinho. Agorinha mesmo começaremos com um tema que eu já disse sobre tatuagem, ok? 2 minutos e eu volto. Fica aí, aguarde um pouquinho enquanto a galera toda está se organizando. Até agora mesmo. Agorinha, segura aí, agorinha estou de volta e agora é para valer. Tchau. 2 minutinhos. Voltamos, e agora é para valer. E a primeira coisa que eu quero fazer é perguntar para você como é que está a técnica,
o som tá legal, o áudio, tudo certo. Se não tiver, começa a mandar uma mensagem para mim. Tá meio ruim, tá assim, tá assado, e a gente vai corrigindo aqui. Tá bom, gente? Bem, o assunto hoje é um assunto prometido, sobre tatuagem. E eu quero primeiramente dizer para você que o meu planejamento é estar com vocês ao vivo, essas lives, pelo menos uma vez por semana, às quintas-feiras, neste horário. Então, você que sempre me acompanha, que tenha curiosidade sobre os temas, nós vamos abordar diversos temas, desde temas bíblicos, temas sobre ciência e fé, vamos abordar temas sobre perguntas e respostas, que diz respeito à vida cotidiana, se diz respeito ao comportamento dos cristãos, coisas políticas também. Nós vamos rasgar o verbo, aqui nada é proibido, nós vamos perguntar, vamos falar, vamos tirar as dúvidas. Essa é a visão, esse é o objetivo, tá bom? Bem, então hoje o tema é tatuagem. E eu quero dizer primeiramente que espero que vocês tenham ido lá no Sara Play, de preferência no Sara Play, e tenham acessado o meu canal lá dentro e visto o vídeo sobre tatuagem. Eu fiz um vídeo, já postei há um certo tempo, falando sobre a tatuagem, falando sobre o que é a tatuagem e o que a Bíblia nos diz, que bases bíblicas podemos ter para nos posicionarmos sobre isso, né? A gente não pode nos deixar levar nem pela religiosidade, nem pelo costume, nem pela tradição, né? E nem mesmo pelo liberalismo ou modismo, não é? Claro que as culturas mudam, claro que as modas, não é? Os usos e costumes mudam de geração após geração. Isso evolui, as pessoas mudam, a sociedade muda, a mente muda, conceitos mudam, mas acima de tudo é a palavra de Deus que precisa, que deve nos dirigir. É a palavra de Deus que deve conduzir nossas escolhas, nossas decisões. A palavra de Deus que deve decidir o que acreditamos, o que não acreditamos, o que praticamos, o que não praticamos, o que é bom para nós. Eu conheço alguns amigos que dizem, não, mas isso aí não está na Bíblia. Aí você vai lá na palavra, está na palavra. Quer dizer, mas meu pastor ou meu avô lá atrás, ou meu antigo pastor falou que isso não podia acontecer. Bom, muitas vezes por causa de uma visão mais tradicional, uma visão mais que na época, não é, se implantou como um padrão de comportamento cristão. Mas a pergunta é, está na Bíblia? Tem embasamento bíblico? Tem na visão bíblica, panorâmica, a visão da direção do Senhor no Novo Testamento, embasa isso ou não? Lembre-se que não é só estar na Bíblia, mas é estar na visão do Novo Testamento. Nós somos cristãos, não é? Nossas vidas são conduzidas pela palavra do Senhor, pelos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio pelos evangelhos, e depois nós estamos construídos, edificados na base dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então, muito importante a gente nos embasar por cima da palavra do Senhor. Tá bom, gente? Bem, eu tenho aqui já algumas perguntas chegando. A primeira delas é, bispo, existe alguma base bíblica sobre a tatuagem? E eu quero dizer para você que existe sim. Nós temos o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Apocalipse 19, 16. Será que tem jeito de eu mostrar? Eu vou ler depois, eu vou tentar ver se aproximo da câmera. Que diz assim, o Apocalipse 19, o 15, diz assim, sai da sua boca, falando sobre Jesus vindo, não é? Sai da sua boca uma espada afiada, para que com ela possa ferir as nações. E ele mesmo regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz, tem no seu manto
e na sua coxa um nome escrito. A palavra um nome escrito no grego é o nome tatuado, é um nome esculpido. A melhor palavra não é nem tatuado mesmo, é esculpido. E a tatuagem não é quando se esculpe ou se desenha uma letra na pele, ou uma figura na pele. Então ele diz, está escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra, um novo nome escrito, a palavra no hebraico aqui é grafo. Grafo, de onde vem grafeno, de onde vem grafite, que era uma das formas de se escrever no passado. Grafo é uma referência à forma de letras. E diz assim, grafos são letras que podem estar impressas numa tabuleta, no pergaminho, num papel, num outro material. É escrever com referência a um conteúdo. É expressar caracteres escritos. Por isso que eu digo que realmente é uma tatuagem. Né? E registrar, anotar. Esse é o sentido da palavra grafos. Então, já disse isso, eu expliquei isso lá no vídeo que está no Saraplay e no YouTube, também sobre a base bíblica para a tatuagem. E eu quero dizer que algumas pessoas trazem também. Voltamos, a internet tem essa variação de às vezes desconecta, às vezes volta, então agora estamos aqui, novamente online com você. Então no Velho Testamento tem esta advertência do Senhor sobre o corpo. E o Senhor Deus fala sobre o corpo humano, né? E ele diz, ele tem o zelo para com o corpo humano, e ele diz que não deveríamos marcar os corpos das pessoas, não é? Além de não tocar naquilo que é imundo e tal, mas tem uma referência sobre o corpo humano. Só que eu quero lembrar que o Velho Testamento não é a base de fé da igreja. O Velho Testamento é a base da orientação para aqueles que estavam debaixo da lei, certo? Então, nós vemos que o Novo Testamento é baseado nos ensinos de Jesus e nas cartas, nos ensinos dos apóstolos e profetas, cartas de Paulo e dos demais escritores do Novo Testamento. E no Novo Testamento nós não temos esta advertência, embora eles sejam judeus. A maioria dos escritores, todos os escritores, estou pensando aqui, só Lucas parece que não era judeu, mas todos os escritores das cartas do Novo Testamento eram judeus, e eles foram muito cuidadosos na preservação daquilo que a igreja deveria guardar do período da lei. O Concílio de Jerusalém foi muito cuidadoso lá em Atos, quando o apóstolo Paulo fala, quando o livro de Atos fala daquele concílio que teve os apóstolos que estavam morando em Jerusalém, inclusive com a presença do apóstolo Paulo, Pedro, e eles falam claramente no livro de Atos, capítulo 15, que da lei deveríamos guardar abstenção, não é, a prostituição e a comida com sangue. Uma coisa que eu acho engraçada é que muitos cristãos comem comida com sangue. Como assim, bispo? Comidas mal passadas. Né? O pessoal fala, não, eu quero a carne mal passada. Cuidado, isso aí está, não é, num mesmo. Já voltou? Voltamos? Então, voltamos aí já? Estamos presentes? Ok, estamos presentes. Então, estava falando sobre o sangue. Agora, por que, bispo? Por que a Bíblia fala esse negócio de sangue? Eu gosto de chouriço. Chouriço é sangue.
embora seja o sangue cozido, mas é sangue. E tem gente que gosta da carne sangrando, né? E eu digo, olha, cuidado. Por quê? Não é apenas uma sugestão, uma proibição simbólica, porque no sangue tem uma impressão no sangue. O sangue de qualquer animal vivo, ele traz moléculas, ele traz genes daquele animal. E está impresso toda a vida, toda a memória emocional do animal, você sabia disso? E as doenças, inclusive. No sangue, na molécula do sangue, né, nas células que compõem aquela partezinha ali do sangue, ela carrega inclusive possíveis enfermidades que precisam serem expulsas, precisam ser exterminadas do nosso meio. Né? Algumas doenças de animais passam. Meu pai foi fazendeiro e tinha aquela chamada febre da fitose, né? E que é um tipo de peste que dá no rebanho, e que de vez em quando a gente escuta que a Europa fechou para qualquer importação do Brasil porque o gado brasileiro não estava vacinado. O problema não é a vacina, o problema é que a não vacina, né, deixa o animal possível de uma contaminação, de um vírus. E quando as pessoas comerem despreocupadamente o churrasco, a carne, e tiver o sangue, ali tem todo o potencial de contaminação. Transmite a doença ao ser humano. A mesma coisa com os frangos e com os demais seres, né, que muitas vezes servem de alimento, seres vivos, animais vivos, que servem de alimento para nós. Então, o pessoal normalmente não preocupa com a questão do sangue. Nunca vi o pessoal falar sobre isso. E é uma precaução, uma advertência pesada no livro de Atos, capítulo 15. Mas a questão da tatuagem que Jesus que ele carregava sobre o seu corpo, e ele é o nosso modelo, ainda mais ele ressuscitado, em corpo incorruptível, né? E isso preocupa tanto as pessoas. Quem quiser um pouquinho, a base do texto do Velho Testamento está em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1, que diz: filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, nem sobre a vossa testa ou calva por causa de algum morto, né? Às vezes eles batiam, às vezes eles raspavam, faziam calvície por causa do morto para espiar a dor e o sofrimento. Ele diz: porque sois santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos. Então, vos dareis golpes, ou nas vossas testas fareis ou esculpireis calvície. Então, é um texto do Velho Testamento. Mais uma vez, o Velho Testamento não é nossa regra de fé. Nós não guardamos o sábado, embora o sábado estivesse lá no Velho Testamento. Nós não guardamos o sábado. A questão do alimento impuro, por exemplo, dos animais impuros, né? Que Pedro viu a visão do lençol descendo, como os porcos e outros, né? Isso Deus falou para o apóstolo Pedro: não considere imundo aquilo que Deus santificou, que o Senhor santificou. Então ali, naquela visão de Pedro, Deus revoga as leis alimentares que ele tinha estabelecido na lei de Moisés. Mas o Concílio de Jerusalém, né, mantém a questão do sangue, porque o sangue não é um problema espiritual, é um problema o sangue não é um problema espiritual apenas, é um problema de possível contaminação de enfermidades. Vai além. Por isso Deus, preservando a nossa saúde, preservando a vida humana, preservando, né, o seu povo, no Novo Testamento eles validaram esse conceito da lei. Ok? Então, eu tenho outras perguntas e eu vou dar sequência a elas. Ok? Alguma
se alguém tiver, pode ir mandando as suas perguntas. Né? E aí temos uma outra pergunta aqui, desculpa, tá mal arrumado aqui, né, gente? O nosso microfone, eu estou com ele mais alto por causa para pegar a voz direitinho, né? Mas eu estou recebendo aqui algumas perguntas assim. Bispo, então, quer dizer, o cristão pode fazer qualquer tatuagem? Não, não mesmo. Jesus tinha tatuado algo que revelava o reino de Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então, cuidado com o que você vai tatuar. Porque a tatuagem, ela é uma consagração. E o Senhor permite-nos carregar a marca da consagração no nosso corpo. Agora, mas eu fui incrédulo lá atrás e eu fiz uma tatuagem de um demônio, de uma entidade. Eu fiz a tatuagem de uma moça que depois eu já nem namoramos, terminamos. Eu fiz tatuagem de uma figura, né, que não tem nenhum símbolo de consagração. E eu te diria, se você puder, apaga. Eu nem sei se existe isso hoje, eu não sou dos mais experts, mas eu acredito que nós temos técnicas bem modernas que podem apagar. Não é simples, mas carregar essa marca de uma consagração que você fez com demônios, consagração com entidades lá atrás, a vida toda, isso não é bom. Carregar um nome de uma mulher que não é tua esposa, nem com quem você casou, ou de um homem que foi um romance, que tudo que você quer esquecer dele, você vai carregar isso no seu corpo. Então, eu digo o seguinte, em nome de Jesus, o amor de Deus, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo merece o seu sacrifício para anular isso. Você já não anulou esse pacto lá no Revisão de Vida? Você não anulou esse pacto quando você aceitou Jesus? Então tira isso do seu corpo, tira essa marca. Aí eu quero colocar a cruz, eu quero colocar, né, gente, para não fazer algo hoje e se arrepender amanhã, tá? E aí tem uma outra pergunta da Thaís, dizendo assim, mas tem um pastor da Sara que fala que é pecado porque sai sangue e Satanás quer o nosso sangue. Mas o sangue que Satanás quer é o sangue consagrado a ele. Ué, eu não vou consagrar. Toda cirurgia que eu faço sai sangue. Se eu for fazer uma cirurgia por saúde, né, quantos irmãos nossos têm que fazer cirurgia cardíaca para colocar, né, às vezes uma safena ou fazer uma cirurgia para corrigir alguma coisa, né, tem um tumor no intestino, um tumor. Em todas elas tem sangue. O problema, o sangue por si, ele é absolutamente neutro. Né? O problema é comer o sangue, porque quando você come o sangue, a advertência de Atos 15, do Concílio de Jerusalém, você come a memória emocional, a memória genética daquele animal. E o que tiver naquele animal de doenças, isso tem um grande potencial de vir ao teu corpo. Então, Deus nos guardou, nos protegeu de uma forma higiênica. É uma lei de proteção para a nossa saúde, higienicamente falando. Tá? Bem, então, não tem... Às vezes a gente se corta, o sangue cai, e isso faz parte da nossa biologia, da nossa vida. Tem nada... O sangue não é, por si, amaldiçoado. Satanás quer sangue para ele, consagrado. Só não consagrar. Consagra o nosso Deus. Toda pessoa que faz uma cirurgia e me procura, eu oro. Todas as terças-feiras eu ponho a mão na cabeça de quantos? 1.500, 2.000 pessoas, não é? Aqui em Brasília, vocês sabem disso. Quem me acompanha aqui, inclusive me acompanha na internet. Por que eu faço isso? Muitas daquelas pessoas, algumas pelo menos, vão fazer cirurgia. E eu estou protegendo que a cirurgia seja acompanhada por Deus, pelos anjos. Sem nenhum problema, não tem nenhuma conotação espiritual sobre isso. A gente tem que usar a inteligência para o reino de Deus. Gente. A gente não pode cair num misticismo meio fora de lógica, fora de bom senso, ok? Né? Outra pergunta aqui, tá, Thaís? Então, espero que tenha sido esclarecedor para você. E aqui eu tenho Olari Maki, né? Ele pergunta, não é pecado o pacto de sangue? Gente, eu vou repetir, o pacto de sangue é um sangue oferecido a entidades, um sangue oferecido a demônio, um sangue oferecido a uma outra pessoa. É um namoradinho, vamos cortar os nossos 2 polegares ou os nossos dedos, pega os 2, isso os ciganos fazem, né? E aí colocam um no outro e diz, nós temos um pacto de sangue, estamos unidos em nossas heranças genéticas, estamos unidos em nossa carga genética.
né? Porque ali tudo que está no meu sangue passa para esse aqui. E tudo que está nessa da moça, passa para mim. Doenças, né? O potencial genético todo é transmitido. Isso é pacto de sangue, porque o sangue é vida. Pensa que a palavra sangue no hebraico é também a mesma palavra vida. Então, quando você fez o pacto de sangue, você deu sua vida para ela. Ou você deu sua vida para a entidade. Agora, quando entrego a minha vida a Jesus, eu também estou fazendo um pacto de sangue com Ele. Eu te dou a minha vida, está dizendo, eu te dou o meu sangue. Então, não tem consagração, toda consagração é um pacto. É um pacto de vida, é um pacto de entrega de sangue. Já viu um adágio que diz assim, nossa, eu dei meu sangue nesse trabalho. Nossa, eu dei meu sangue nesse projeto. Eu dei meu sangue nessa partida. Não deu sangue, ninguém tirou sangue, pingou no campo de futebol. Nossa, a seleção brasileira deu sangue. Ninguém fez isso. Deu esforço, deu energia, deu a vida, né? Deu todo o potencial possível. Isso que quer dizer, esse adágio vem lá de trás, inclusive, do Velho Testamento. Então, pacto de sangue, a gente diz, não faça pacto de sangue, aí nem com o Senhor você já fez, você entregou sua vida para Jesus. Todos nós que entregamos nossa vida para Jesus, fomos batizados, morremos para a nossa carne, para a nossa vida humana, né, nas águas, ressuscitamos, nós fizemos um pacto de sangue, nós aceitamos o sangue de Jesus sobre nossos pecados. Né? Não foi algo físico, não precisa desse nível, foi algo espiritual, simbolizado pelo batismo. Por isso que o batismo é tão importante, batismo nas águas. Tá bom? Vamos para frente? Eu tenho aqui mais uma pergunta. Do Dannerley Matos. Ele fala assim, bispo, depende do tipo de tatuagem, já expliquei, sim. Vai fazer uma tatuagem, faça uma tatuagem que reflita a sua consagração. Você está fazendo uma entrega, uma consagração da sua vida, né? E vai carregar aquela marca no teu corpo, tá bom? Então, saiba muito conscientemente o que você está fazendo e faça para o resto da sua vida. Aí ele está dizendo, o pecado está ligado ao tipo de imagem que é tatuado e à vida do tatuador. Eu concordo, sim, senhor. Certíssimo. O tipo de imagem eu já expliquei. E o tatuador é importante porque alguns tatuadores esotéricos, enquanto ele marca você, ele está falando com os seus guias espirituais. Alguns têm, inclusive, pactos e ele está marcando mais uma pessoa para aquela entidade. Às vezes ele escolhe a figura, né? Ele tatua a figura da entidade dele. Então, sim, é importante, muito importante. Ao fazer, faça com um cara de Deus, com um homem de Deus, com a mulher de Deus, alguém que consagra ao Senhor, tá? Direitinho. E pergunte, né? Pergunte, não só senta lá e deixa o cara fazer, acerta o preço, vai fazer, não, peraí, como é que é você? Pega a referência, direitinho, tá bom? E o piercing, é pecado? A Bíblia não fala sobre piercing, só no Velho Testamento. E fala sobre 2 versículos, ele fala sobre o brinco, que é o piercing na orelha, né? E ali eram as marcas dos escravos libertos que voltaram ou que ficaram em casa. O escravo liberto que ficou em casa, ele tinha a orelha marcada para ficar para sempre com aquele senhor. Quando chegasse numa chácara, numa fazenda, visse um escravo, uma pessoa com um brinco, ela estava ali dizendo, eu fui livre, terminou a minha escravidão, o tempo, por exemplo, do jubileu, mas eu decidi ficar aqui. Por amor, eu decidi. Então eu furei minha orelha e eu sou servo por amor. Servo por amor. Então esse foi o conceito original do brinco. Depois eles puseram esses brincos em outras partes, como narizes, como umbigo, né, lábios, que deve ser muito doloroso. E já fugiu um pouco do conceito original lá do escravo por amor. E o que eu digo sobre isso? Eu acho que é um elemento que contamina muito, infecciona muito. É uma marca muito mais agressiva no corpo,
Não é difícil manter um piercing sem infeccionar a língua, sem infeccionar o nariz, muito tempo. Não é? E a pessoa... Aí eu entendo que isso enquadra no texto de Paulo. Todas as coisas são... todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas nos convêm. Isso não é pecado em si, mas te convém. Isso não vai trazer consequências para a sua saúde. Qual a necessidade dessa marca? Às vezes numa parte do corpo tão dolorosa, não é tão dolorida. Isso, agora, há um versículo proibindo isso? Não tem. Aquilo é uma marca. Né? No Velho Testamento era uma marca importante. Pela cultura hebraica que se implantou, era a marca do escravo por amor. Não escravo vendido, não escravo comprado, mas o escravo opcional. Eu escolhi me dar, eu escolhi ser escravo por amor. Ele incorporava a vida da família, não mais por ser escravo, mas por estar ali voluntariamente e vivia a sua vida, porque ele sabia que ali era o melhor lugar para ele. É uma simbologia da minha e da sua aliança, da nossa aliança com o Senhor Jesus. Estamos na casa de Deus, né? Usamos brinco de maneira espiritual porque somos escravos de amor do nosso Deus. Amém? Bem, gente, é isso. Acho que tem mais alguma pergunta? Não, acredito que não. Deixa eu ver a hora aqui, são 22h40 e eu quero apenas ver se vamos ter mais algumas perguntas, vamos esperar um pouquinho. Eu quero, deixa eu ver aqui. Pronto. Se alguém quiser, o texto que eu dei, acho que está explicitamente na Bíblia sobre a questão do sangue. No Concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio de todos, no livro de Atos, capítulo 15, aqui, e diz assim, deixa eu ver direitinho, aqui, no versículo 20, mas escrever-lhes, pelo que eu julgo, versículo 19, 15 e 19, pelo julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, coisas consagradas a ídolos, né, a demônios, né, isso aqui, aquelas comidas nas encruzilhadas, tem gente que brinca com isso, pega, se você tiver fé, orar, cancelar, você até pode comer se for necessário, mas o conselho de Tiago é não coma comida consagrada a ídolo, carrancas, lugares que trazem essa consagração de deuses hindus e outras coisas, né? outras deidades que fazem vínculos com essa espiritualidade, bem como de relações sexuais ilícitas, fora do casamento, né? Da carne de animais sufocados e do sangue. Animal sufocado porque o sangue impregna na carne do animal. E isso, quando a pessoa come, ela está potencialmente vulnerável à transmissão genética de alguma doença, eventual doença que o animal tiver. Bom, já falei sobre isso, é uma parte que pouca gente se preocupa, né? Mas eu sou muito bíblico e tenho que explicar para vocês. E está aqui. E até hoje, né, a ciência ainda não revogou isso. Tem o cozinhamento mata as doenças, alguns vírus, algumas bactérias. Nem todos, né, gente? Depende muito do tipo. Isso é muito complicado. Mas naquela época, inclusive, que eles não tinham uma ciência evoluída, que eles tinham muito problema de enfermidade, a privação, a abstenção, não é? Eles tinham uma doença, eles tinham uma saúde muito mais preventiva do que curativa. Não é? Essa é uma preocupação muito dos sacerdotes, da lei. Outra coisa, eles não tinham médicos. Sabe quem eram os médicos deles? Os sacerdotes.
os sacerdotes que examinavam a pele do leproso, o sacerdote que examinava as residências, o sacerdote que ajudava na questão da saúde. E a saúde era preventiva e muito mais do que curativa. Como também hoje, só que hoje nós temos hospitais, médicos, nós temos hoje uma ciência maravilhosa, desenvolvida, né? Mas fica aí o conselho bíblico, mesmo na época do Novo Testamento. Por isso que os apóstolos foram tão cautelosos em proteger pela alimentação a saúde da igreja que estava sob a responsabilidade deles. Ah, mas hoje nós vivemos no pleno século XXI, a gente pode comer isso. Não é isso que os médicos judaicos falam. Eu tenho muitos amigos, conheço hospitais lá em Israel, eles seguem bem atentamente a isso até hoje, porque algumas enfermidades, não muitas, mas algumas podem sim ser transmitidas. Por isso, nem todas as nações hoje têm a saúde pública, o cuidado que têm outros países. Por exemplo, eu sei que algumas nações são muito desenvolvidas e têm um cuidado de higiene absoluto com seus animais. Mas a maior parte das nações atualmente não tem. Não tem saúde pública com esse grau de desenvolvimento. E não estou defendendo esse tipo de comida também não, gente. Parece que eu estou falando demais sobre isso, né? Mais que sobre tatuagem. Mas é porque me perguntaram e eu precisava dar essa resposta. É isso aí. Alguma pergunta a mais? Se não, legal. Semana que vem, entre. Mesmo que você não pôde assistir aqui nesse momento, essa live vai estar no canal. Você pode entrar lá, né, no Sara Play. Entre no Sara Play, baixe o aplicativo na sua Smart TV, no seu telefone inteligente, smartphone. Baixa, ela é gratuita. Põe um e-mail válido, uma senha. A partir daí você escolhe o pacote, vai no gratuito se você não puder, vai no pacote, se você puder, vai no full, passa o cartão ou pelo menos no intermediário. Mas isso aqui vai ficar disponível para todo mundo. Compartilhe com seus discípulos, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer um arrastão daqui para a semana que vem. E uma coisa importante, qual o tema que você quer para a semana que vem? Mande para a gente. Nós vamos fazer a votação, né? E aí os temas mais solicitados é o tema que eu vou abordar, tá bom? E aqui não vai ter segredo não. Ô bispo, vale tudo? Vale tudo. Vale tudo. Pode perguntar aquilo que eu puder, debaixo da lei, permitido pela lei, não é? E pelos estatutos das nossas igrejas. Tem coisas que o estatuto me restringe-nos a falar. Ou a lei do nosso país, a Constituição do nosso país. Aí eu tenho que ser sujeito, que eu não quero confusão, encrenca na minha vida. Já cheguei até aqui, graças a Deus, com um bom nome, um bom testemunho, que é a coisa mais valiosa que eu tenho. A unção de Deus sobre mim. Então eu quero permanecer. Mas fora dessas duas condições, vale toda a verdade. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Me ajude a compartilhar, tá bom? O link vai estar aí, facinho para você. Até semana que vem, durma cedo para você acordar cedo, porque amanhã a vida é dura e começa cedo. Vai com Deus, tchau.